Fala galera, Insurecast na área, mais um episódio começando aqui. E hoje para falar de um assunto que sinceramente eu tô muito curioso, Japá. Eu também. Um assunto bem interessante, bem novo, pelo menos para mim. Muita curiosidade que eu tenho sobre questões de cyber aí, de crimes digitais, as coisas bem interessantes, hein? Legal. E para falar disso, trouxemos aqui o Thiago e Ellen, especialistas em riscos cibernéticos da Zurich. Obrigado por ter aceitado, Muito pessoal. obrigado, gente. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Primeiramente, de estar aqui participando do maravilhoso projeto de vocês. Eu agradeço muito pela oportunidade. Eu também agradeço por estar aqui. Falar de cyber é sempre divertido pra gente. Eu sei que a gente é um pouquinho nerd. Eu também sou pra caramba. Tem que ser um pouquinho, né? Mas é sempre divertido pra gente. E eu sou particularmente apaixonada pelo assunto. Então, vamos lá. Bacana. E iniciando aqui, vamos anunciar os nossos patrocinadores. Começando aqui com a BRK. A BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de riscos e gestão logísticas, sempre focada em resultados, satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas com resultados positivos e constantes para seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para a mitigação de riscos de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção de acidentes e sistema de gestão logísticas. Brasil Risk agora é BRK. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, BRK. Sigam a BRK nas redes. Vamos para o nosso segundo patrocinador. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a AMV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui um software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Obrigado, Moraes. Bora lá, gente. Hoje eu tô me sentindo fora do ninho, meu. Tá todo mundo meio que social, tô de camiseta, eu tava de home office e vim pra cá, mas beleza. Tá Até eu hoje, né? Até eu. Mas bora. Pessoal, obrigado por terem vindo. Tiagão, desculpe, mas ladies first. Fica à vontade, por favor. Ellen, me conta um pouquinho da sua história. Como é que você entrou no mercado? Qual que é a sua vida passada aí dos seguros? Vamos lá. Eu comecei no mercado de seguros em 2006. Já faz aí um pouquinho de tempo. Como estagiária, foi meu primeiro trabalho, assim, formal. E a gente diz, né, que eu fui mordida pela mosquinha do seguro. E nunca mais saí de lá, né? Eu brinco que toda vez que eu tentei sair do mercado de seguros, eu levei um caldo da vida e voltei. Mas comecei ali na área de sinistros. Eu trabalhava com salvados e ressarcimento. E depois a vida foi me levando para outros lugares, assim, eu fui fazer um curso fora do país, né, depois que eu me formei. E aí eu voltei e voltei a trabalhar nessa mesma área. E dentro de um ano eu fui trabalhar com regulação de sinistros de linhas financeiras, né? Trabalhava com regulação de sinistros de D&O, E&O. E foi aí que eu fui parar na Zurich. Também trabalhando na regulação de sinistros. Legal. E depois disso, depois de um tempo de sinistro, já algum ciclo, me interessei pela subscrição. E foi quando eu fiz a transição ali dentro da Zurich mesmo para a área de subscrição, né? Primeiramente trabalhando ali com outros seguros de linhas financeiras, até que o cyber surgiu na minha vida. Na verdade, o cyber surgiu na minha vida um pouquinho antes. Um pouquinho ali dentro da área de sinistros, né, na companhia que a gente trabalha, a área de sinistros, ela também é responsável por revisar clausulado, né, por olhar o contrato quando um contrato novo é feito. E a primeira vez que eu peguei esse produto na vida, eu falei, produto esquisito, né? Eu tô falando de um produto híbrido, o que é essa cobertura? O que eles visam aqui, né? E tava ali na área de sinistro. Quando eu mudei para subscrição, esse produto voltou de novo para minha mão. Olha, você não quer o desafio de desenvolver ele? Então, fui para a Suíça aprender um pouquinho sobre o produto. E aí, reconstruir clausulado, montar estratégia, convencer esse cara aqui a vir trabalhar com a gente. E essa é a minha história aí dentro dos seguros. Mas, paralelo a isso, eu sou formada em administração de empresas e pós-graduada em negócios internacionais. Legal.
E agora eu tô me arriscando um pouquinho aí em estudar a segurança da informação, porque é isso, né? A gente trabalha com cyber, a gente tem que aprender todo dia. Show de bola, E nessa parte de tecnologia, a minha impressão é que as coisas sempre evoluem rápido, né? Você tem que estar sempre atualizado, né? Sim. E o seguro também. No seguro também. Seguro também. Também. Bom, Tiagão, você gostaria de saber o seu background aí, sua história, como você chegou no mercado? Engraçado que, assim, olha como as coisas funcionam, né? Minha primeira formação é tecnologia, né? TI. Certo dia eu tava na faculdade ainda e um amigo chegou, ó, quem quer trabalhar? E tava na roda de amigos. Quem quer trabalhar aí? Né? Eu falei, eu preciso trabalhar, né? Sou peso morto lá em casa, preciso ajudar de alguma forma. Aí falou, ó, é o seguinte, vou sair e tal, tem uma vaga, vou indicar 2 amigos, vocês aparecem lá, vão fazer uma entrevista e vocês veem. E era uma vaga para a Fundação SEAD. Fundação SEAD é um órgão do Estado que administra várias coisas aqui, entre elas a pensão municipal do governo aqui de São Paulo, funcionarismo público, e além de outras ferramentas. Você vê lá por exemplo, no SP São Paulo, no jornal, né? O pessoal, foi divulgado índice de desemprego na cidade de São Paulo pela Fundação SEAD. Era essa fundação aí que fazia a organização estatística, demográfica do estado de São Paulo. Trabalhava muito com estatística. E aí eu fui lá e o gestor da área de projetos, que era para onde eu ia entrar, ele falou, ó, a gente precisa de alguém que faça administração de banco de dados, que faça análise de dados, que faça tal, que faça aquilo outro. Eu era estudante, né? Eu falei, não, eu topo fazer tudo isso aí, pode contar comigo que sou especialista. Naquela época não existia os termos de hoje, né? Data mining, data warehouse, inteligência artificial para análise de dados, cognição, big data, esse negócio não existia. Era que a gente chamava DBA, analista de banco de dados, né? Administrador de banco de dados. E aí o cara, legal, você manja? Então pode vir. Eu cheguei lá, o meu projeto, o projeto do estagiário, era fazer uma análise do banco de dados para pegar fraudes na Previdência Municipal da cidade de São Paulo. E assim, basicamente você tinha que identificar fraudes. Ele falou, ó, os dados vêm dos cartórios e esse aqui é a ferramenta que você tem. Me deram um VBA lá para programar e falou, ó, se vira. Que ano que era isso aí, Thiago? 2002, 2003, por aí. Tava me formei em 2005, então mais ou menos essa época. E aí, o que aconteceu? Eu falei, legal. Eu usei os dados que eu vinha dos cartórios, os dados que tinha de pensões públicas, né? E basicamente era entender se tinha alguém recebendo que não deveria receber, né? Se alguém tinha algum morto recebendo, se tinha... E aí, a primeira vez que eu rodei o sistema, cara, que eu criei lá, saiu uma lista de 200 nomes. E aí, meu chefe abriu o olho. Era um beta, assim, né? Meu chefe pegou a folha, assim, que eu tinha impresso, sumiu com aquilo. No final do dia, ele voltou. Thiago, você tem que falar com a diretoria lá. Aí me pediram como que eu fiz, o que eu fiz, tal. Aí o pessoal fez um levantamento na hora. Passaram o dia inteiro fazendo um levantamento. Falou que só aqueles 200 nomes davam quase 3 milhões de reais de economia por mês pro Estado. Caramba, cara. E aí, nesse momento, meu olho abriu, né? Eu, que estagiário, devia receber o quê? Meio salário mínimo na época. Na época. E, cara, eu fiquei, na época, eu fiquei famoso, assim. O estagiário que estava 6 meses lá fez um trabalho grande desse, né? E eu me apaixonei por gestão de riscos, na época, fraudes, né? E eu fiquei lá mais quase um ano, até que uma seguradora de mercado grande, já na época, me chamou para trabalhar na área de fraudes também. Eu entrei, mas fraudes em seguro é um pouco diferente, né? Analisar sinistro, analisar... E aí, nessa época, estava começando um departamento de GR, né? Que a gente fala, GR. Para analisar risco de transporte, risco de frotas, de atividade de property. E aí, o cara que me chamou para fazer uma entrevista interna, né? Ele gostou do trabalho que eu tinha feito, eu apresentei para ele das coisas que eu tinha feito, ele me chamou. Eu fui o terceiro, tinha um coordenador, um funcionário, o terceiro funcionário da companhia na área de GR. E lá eu entrei nessa companhia em 2005,
fiquei até 2011. Tentei sair do seguro uma época, naquela É época. mesmo, você ficou fora, né, Fiquei Thiagão, um tempo. do mercado. Na época que eu virei coordenador lá da FENSEG, do grupo de GR da FENSEG, eu fiquei 1 ano, 2 anos como coordenador. E saí do mercado, tentei um negócio próprio, deu muito certo. Depois o meu investidor majoritário decidiu vender a empresa. Aí vendeu a empresa, me deu uma parte, eu fiquei a ver navios. Aí falei, vou casar, vou passear um pouco. O cara Casei. fica desempregado e vai casar. Fui passear, Ele falou, deu certo pra caramba, né? verdade. Tá. fui viajar um pouco no mundo aí. Vamos gastar o dinheiro. E aí nessa Aproveita. época, bem nessa época eu tava viajando, tava em lua de mel, me liga o pessoal do seguro de novo, vamos fazer uma entrevista. Fala, não quero seguro de novo, de jeito nenhum. Passou mais um mês, me liga de novo. Pelo amor de Deus, Thiago, vem aqui que você vai se dar bem, tal. Aí eu falei, não quero, cara, não quero. Vamos, vai lá. Quase fui empurrado pra fazer entrevista. Aí cheguei lá, fiz uma entrevista, fui pra Zurich, né? Essa última, vou cortar bastante história. Fui lá pra Zurich, aí falou, Thiago, legal, você tem um perfil bacana, o pessoal te indicou aí. Faz uma proposta aí pra você entrar. Aí eu fiz aquela proposta para não entrar, né? Falei, não quero ir para seguros, né? Aí eu cheguei em casa, tava o e-mail assim, você foi aprovado, pode começar aqui. No mesmo dia? Eu acho que foi assim, no outro dia, logo de manhã. Legal. Né? Aí eu falei, caramba, não sei se era isso que eu queria, né? Como que eu vou falar que não quero? Foi a proposta pra não entrar que virou proposta pra não sair mais, né? Exatamente. Até hoje lá, isso foi 2016... Agora, estamos em 22 no momento. E tô lá até hoje e graças a Deus, uma ótima companhia. E isso no transporte, né? Porque não tinha ainda cyber ali nessa época. Não, nessa época era só transporte e frotas. Eu já mexia com frotas, né? E você foi entrar na área de cyber junto com a Ellen? Como que você foi? Ela falou que te convidou, mas quando que foi isso? Certo dia eu tava andando lá e meu chefe falou, Thiago, tem uma moça aí que quer conversar com você. Vai lá do outro lado da companhia. Aí a gente tava no 21º andar, lá na BRI. Aí eu fui procurando a área de Financial Lines e encontrei quem que é a Ellen. A Ellen é aquela moça lá. Ela falou para mim, Thiago, o meu chefe, na época, Carlos Cortez, falou, tem um cara que manja aí dessas coisas de informática. Foi bem assim. Ele falava, ele é mexicano, né? Ele falava, tem um ninho aí um tico aí que resolve essas coisas de informática. Ele é nosso suporte lá da TI. E aí a gente conversou, bateu um papo. Aí ela falou que tinha um produto de cyber, de seguro para risco cibernético, que ela estava trazendo essa tecnologia toda para o Brasil. E eu falei, louco, vamos estudar. Aí nessa época eu lembro que a Ellen estava indo, já estava voltando lá da Suíça para fazer os cursos de... Assim, é legal o background dessa história, porque assim, eu voltei... Primeiro a gente fez o produto aqui, né? Até porque a gente recebia bastante programa mundial de cyber e a gente precisava ter o produto aqui, mas a gente não queria só ter o produto para receber programa mundial, a gente queria vender no mercado brasileiro. Mas depois que eu entendi a abrangência do produto e o que a gente estava fazendo e como eu conheci mais a fundo a vez que eu fui para a Suíça, lá eu conheci um engenheiro de risco dos Estados Unidos, que era um ex-exército americano, né, que é o Jerry. E ele mostrou toda a estrutura de gerenciamento de risco, né, de engenharia de risco, de auxílio ao segurado que eles tinham lá. Aí eu olhei, sabia já nosso mercado brasileiro de gerenciamento de risco como era para outras linhas de negócio, porque eu já tinha aí bastante experiência. E falei, olha, para cyber, pelos estudos que eu tenho lido também, eu acho que a gente está um pouquinho atrás do restante do mercado, né? Do restante do mercado global. Então, atrás do mundo todo. Se eu quiser vender esse produto e quiser que a carteira seja perene, eu preciso de ajuda para entender melhor o risco que eu preciso colocar aqui dentro e também para poder ajudar o Brasil a lutar contra essa exposição que até então não se enxergava tanto assim. Sim. Ela já existia, mas eu acho que o pessoal não via. Não era tangível para todo mundo. E aí eu voltei da Suíça toda
preocupada e empolgada ao mesmo tempo, e chamei o Carlos para conversar. Falei, olha, Carlos, a gente vai fazer esse produto aqui no Brasil, vai fazer ele rodar, mas a gente não pode fazer ele só colocando um produto, só subscrevendo com base num questionário. A gente precisa conversar com as empresas, a gente precisa entender. E tem um cara lá nos Estados Unidos que falou que é legal e eu já convenci ele a me ajudar. Você não topa? E aí o Jeremy foi dar treinamento pra gente. E foi assim que o Carlos me apresentou o Thiago. E o Thiago tava lá. Então é engraçado. Apareceu essa proposta do produto. Vamos estudar, né? Você sabe que você falou uma coisa interessante, o Ellen, até de ajudar o mercado a se preparar contra o risco, né? Contra esse risco. E alguns episódios atrás, aí com o Marco lá do Ambiental, ele falou muito isso, dessa função da seguradora de... o transporte faz muito isso. Desenvolver também, o mercado, né? Desenvolver, principalmente, né? Em termos de segurança e tal. Pô, bacana. E explica um pouquinho pra gente o que é o produto especificamente, pra que serve, enfim. Vamos lá. O seguro de cyber, né? A gente fala cyber, né? Aí todo mundo fica pensando ataque, invasão, um monte de coisa. Mas assim, vamos falar português. Seguro de cyber é um seguro de proteção de dados. Então assim, isso é uma coisa pra nunca esquecer. Você quer saber o que é cyber, lembra que é um seguro de proteção de dados. Então ele dialoga com várias coisas dentro de uma companhia. A dependência que as companhias têm de dados. Então, assim, hoje ninguém cota um risco, ninguém paga um sinistro, ninguém renova uma pólice, né? Falando do nosso mercado, se você não acessar um sistema, pegar as informações do cliente, cotar num cotador. Então, a gente é muito dependente disso. Então, a pólice dialoga com essa dependência de dados que a gente tem. Ela dialoga também com a responsabilidade civil que a gente tem perante a coleta de dados de terceiros. E aí eu já vou falar de legislação, Lei Geral de Proteção de Dados, que é outro assunto muito novo para o brasileiro e que também criou consciência, né? A gente estava falando de consciência, ajudou a criar consciência. E também a gente fala ali de impactos no negócio por uma falta desse dado. Não só o vazamento, não só a dependência que se tem, mas também a falta desse dado. Então, falando um pouquinho de coberturas, ele desenha basicamente 3 tipos de coberturas, né? 3 grandes grupos de cobertura. A primeira é a resposta a incidente. Então, o produto, E eu falei ali no começo que eu peguei aquele clausulado e falei, nossa, que produto estranho, né? Que eu estava acostumada a trabalhar com D&O e E&O, que já são produtos esquisitos no mercado de seguros, já são diferentes, né? Sim. Que eram à base de reclamação. E aí eu peguei um produto que ele era à base de reclamação e ocorrência ao mesmo tempo. E eu já tinha trabalhado com Receita Geral também, que era só uma coisa ou outra. E ele era as 2 coisas ao mesmo tempo. Ele tinha coberturas de responsabilidade civil e coberturas que ajudavam o segurado a lidar com uma crise. Então, o primeiro grupo de coberturas que eu acho o super interessante desse produto é pagar todo e qualquer especialista necessário para lidar com uma crise de um ataque de hacker, por exemplo. Então, a apólice, ela cobre lá desde um perito forense, né, de tecnologia para investigar, ajudar a parar o ataque, até relações públicas para ajudar a empresa a comunicar internamente, externamente sobre os impactos que essa empresa, que esse evento causou ali dentro. Então isso é muito, eu acho muito até disruptivo dentro do seguro, sim. Né? E também muito legal. Não, mas que interessante, só te interrompendo, né? Assim, se caso tenha algum problema, um ataque hacker assim, a companhia, ela cobre mandando alguém para resolver esse problema, assim, basicamente é isso. A gente também tem uma assistência que linka nessa cobertura. A cobertura, ela paga todo e qualquer especialista, então, assim, um perito forense, um especialista em negociação, né? Que é um assunto, acho, bastante legal da gente falar também. Extorsão, né? Que tem muito. Você tem uma tentativa de extorsão, você tem um especialista em ajudar, suportar o cliente a saber como que ele vai negociar. Nossa, já é um business isso daí hoje. Mas é. Doideira, né? Então, essa é uma cobertura que eu acho, assim, fantástica. E um produto só é completo de cyber se ele tem essa assistência também ligada. Porque o cliente pode ser, sei lá, um grande banco que está super preparado e tem todos esses profissionais que são, inclusive, raros, né? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso também.
homologados ali dentro e já sabe ligar, e já sabe o telefone de quem é se eu tiver um problema. Mas e a empresa média? E a empresa pequena? Para uma empresa pequena conseguir achar um especialista para parar um ataque desse, às vezes ela demora 15 dias. Isso se ela conseguir. Sim. Então, é legal também usar o suporte da seguradora, a assistência que a seguradora já homologou para que você não use o chaveiro 24 horas e pague mais caro. Também usando para apoiar e restabelecer a operação da empresa. Não só a operação, mas... porque são vários tipos de riscos que podem ocorrer por causa disso. Então... Seria um cara de TI, assim, especialista em resolver problemas, assim... Sim. Entrar em ação, né? A assistência, ela funciona... Ela é hacker do bem? Ou não? Também. O cara que manja bastante, Também, assim, né? também. Tem de tudo. Exatamente. O principal é... Que louco. Você não sabe qual que é o incidente. A gente chama de incidente, né? Mas é o ataque que você vai receber. Tem vários tipos de ataque. Crise, a gente pode chamar de crise também. Crise também. Se for um vazamento puro e simples. Porque aquilo que eu falei, não é seguro de hacker, só contra hacker. Se um funcionário mandar uma base de dados com o salário de todo mundo pro jornalista, isso também é um vazamento de dados. Imagina, sem querer, ele mandou sem querer. O pessoal do Insurecast com a lista toda de profissionais e funcionários com salários milionários sai do mercado. Quem dera. Que susto os concorrentes vão levar, né? Né? Mas assim, o importante que a Ellen, que a gente pensou no projeto inicialmente tudo bem, não é só pagar o seguro, mas como que a gente vai ajudar o cliente a se recuperar dessa situação de uma maneira que seja rápida, para que também não estoure minha importância assegurada. E nem mate o negócio dele. Exatamente. Agora, você falou desses negócios de vazamento de dados. Deve estar muito linkado à lei de proteção de dados. Também. Um eventual descumprimento da lei teria cobertura? Existe, assim, reformulando a pergunta, o que não está coberto nesse sentido? Vou deixar as coberturas todas com a Ellen aqui. Quando vocês quiserem falar de proteção, de sistemas... Vamos lá, você está falando de uma coisa super legal, que é o segundo grupo de cobertura. São as coberturas de responsabilidade civil. Eu tinha falado das primeiras, que são resposta a incidentes. Segundo grupo, responsabilidade civil. Ou seja... Toda empresa que coleta, na verdade, toda pessoa que guarda um dado de outra pessoa, ela tem uma responsabilidade sobre isso. Não é legal sair compartilhando as coisas que mandam pra vocês no WhatsApp pra ninguém, porque isso também é uma responsabilidade civil que você pode ser processado por ela. Cuidado com aquilo que você envia pelo WhatsApp, hein? Então, assim, e as empresas têm uma responsabilidade muito maior, né, por serem corporações, e a lei veio regulamentar essas responsabilidades, né? Responder aí a demanda da responsabilidade civil, onde o dado é meu e de vocês, né? Da gente na PF. E a gente empresta praticamente para a empresa, para qualquer tipo de empresa, para ela te prestar um serviço ou entregar um produto. Então, quando há um vazamento de dados, há certas questões que você tem que fazer. Você tem que cuidar da imagem da empresa, porque isso aconteceu. Embora ela foi responsável por um vazamento, mesmo que isso tenha sido um bandido atacando ela também foi vítima de um ataque, ou alguém errou e sei lá, não foi alguma coisa de má fé, alguém foi lá e apertou o botão errado, mandou para o lugar errado. Isso também é um vazamento de dados, isso também é de responsabilidade da empresa. E a apólice ampara tanto custos para a empresa se defender de um processo judicial da pessoa física diretamente que processou ela, ou de um grupo, ou de uma pessoa jurídica que também tinha dados vazados ali, guardados, ou até de uma autoridade nacional de proteção de dados, que é um órgão regulador que foi criado aí pela legislação, que é o órgão tem poder de polícia, poder de investigação e até aplicar multas contra as empresas que vazarem uma quantidade de dados, né, protegerem adequadamente os dados dos titulares, né? E hoje o seguro, você usou uma frase, assim, muito interessante, que é uma dúvida que aparece muito nos segurados. Se a autoridade bater aqui na minha porta hoje, né, e falar assim, deixa eu ver se você está em conformidade com a lei. Isso o seguro não cobre. Lembrar que seguro tem que ser um evento súbito e inesperado, né, para que ele tenha acionamento. Então, assim, se você não se adequou à lei do próprio país... Perdeu. Lei é lei, tem que ser obedecida. A gente não tem que discutir isso, né? Agora, se você teve um vazamento de informações que
por causa dele, você foi questionado pela uma autoridade, a Apólice vai responder e vai te apoiar. Tanto com a assistência que a gente contou, que também cuida ali da parte de responsabilidade civil, falei do relações públicas, né, para ajudar lá o diretor da companhia a não falar besteira na hora que vá dar uma entrevista, possivelmente, ou até para o estagiário que atendeu o telefone e não abriu o problema, na verdade, abriu o problema de uma forma adequada. Porque também a lei, ela diz quanto à transparência. Então, assim, eu como pessoa física, se uma empresa vazar meu dado, meu login, minha senha, meu CPF e minha foto, eu vou querer saber, porque eu vou querer tomar as minhas providências ou me proteger. Claro. Então, a própria legislação, ela diz que a empresa tem obrigação de contar para as pessoas que elas vazaram dados. E aí tem alguns casos super emblemáticos. Contando aqui, tipo, alguns eventos que aconteceram. Teve uma empresa de varejo que teve muitos dados vazados lá em 2018. Acho que foi, né? 2018, 2019. E o Ministério Público, na época, não existia a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O Ministério Público pediu para elas ligarem, para a empresa ligar para 2 milhões de pessoas para avisar que os dados estavam vazados. Imagina Nossa, o custo, o tamanho da conta que veio. O tamanho dessa conta. E a Apólice cobre isso, cobre montar um call center para avisar as pessoas. Mas é legal. Nossa, isso. que business, né? E é legal Tem várias porque... empresas que vão se alimentar Sim, com certeza. Mas olha a complexidade dessa brincadeira toda. Imagina se... Olha, eu vou dar um case que é aplicável para todo mundo. Imagina que os dados do seu login, usuário do seu e-mail, vazam na internet. A primeira coisa que você pensa é, o que vazou, né? Se você soubesse, essa empresa te informasse. Ela fala, foram vazados seu nome completo, seu e-mail, sua senha, seu endereço. Aí a primeira coisa que eu pensaria, né? Onde que eu uso essa senha? É só pro e-mail? Tem gente que bota a mesma senha em todos os sistemas. Já é o cara de R falando, entendeu? Aí o que vai acontecer? O hacker, ele já pega essa lista de usuários e senha e sai testando em todo quanto é site, banco e tudo que ele vê na frente para ter o máximo de acesso e conseguir o máximo de benefício possível em cima disso, entendeu? Então, uma única empresa com vazamento dela pode te afetar em várias outras. E sua vida pode virar um inferno de dia para noite, cara. Cara, sério. Olha o impacto que causa na vida. A gente teve... Olha o impacto que causa na vida de todo mundo. Tem um caso que eu fui impactado. Já fui em vários, na verdade. Mas vou citar sem citar nomes aqui. Eu tinha levado meu filho... Meu filho tem 2 anos agora. E ele pegou Covid, né? Na pandemia aí. E não podia ir pra escolinha, porque estava com Covid e não podia infectar os amiguinhos, né? E... eu fui fazer o exame do Covid para ver se ele já tinha melhorado, se ele ainda estava com a quantidade de vírus muito alta no organismo, né, para poder voltar. E o laboratório foi hackeado, o laboratório foi invadido. E como na pandemia, né, minha esposa trabalha fora, e eu trabalhava ainda home office, né? E enquanto não tivesse o laudo falando que meu filho estava bem, eu não podia levar ele para a escolinha, cara. O que aconteceu? Tivemos que ficar praticamente 15 dias esperando esse laudo. Eu e minha esposa em casa, trancado, trabalhando com uma criança de 2 anos que quer atenção o tempo todo. Né? Porque a empresa o laboratório não conseguia restabelecer seus sistemas e mandar os laudos. E o que leva, Thiago, o que leva a essas pessoas fazerem esses tipos de ataque? Assim, simplesmente, vocês têm ideia? É simplesmente, sei lá... Cara, tem várias causas. A principal... tem 2 principais. Financeiro, Tem 2 principais. Primeiro é ganho financeiro. Talvez nem seja o principal. Eu entendo que na maioria dos casos que a seguradora enfrenta, sim, porque sempre tem uma extorsão, tem valores envolvidos. Mas os grandes grupos hackers aí, eles querem fama. Então, como que você faz sua fama? Através desses ataques, né? Você vai lá, faz o seu ataque e deixa a sua assinatura. Ninguém sabe quem é esse hacker porque ele usa um nickname, assim, o pessoal da antiga chama de nickname, né? Um nome só na... Novinho. A gente fala de nickname. A gente é nerd, mas das antigas. Época de MSN. Exatamente, CQ. ICQ. CQ. E Mirk, quem lembra disso aí? E aí,
o pessoal usa os nicknames para que eles não sejam identificados, mas a comunidade sabe quem é. A comunidade hacker sabe quem é. Então o cara ganha fama, é isso que ele quer. Ele às vezes não quer dinheiro, não quer prejudicar as empresas, ele quer ficar famoso. Ele quer o desafio também de entrar em algum lugar. Eu sou o cara, o hacker que conseguiu entrar na empresa de segurança, que conseguiu entrar na empresa multinacional de tecnologia, que conseguiu entrar no banco, sabe? Pra ele ficar famoso, meu. Também tem grupo ativista, né? Tem. Que usa o método de entrar lá para provar um ponto ou para fazer Derrubar um sistema do expor uma governo, empresa que está protesto. fazendo uma coisa e assim, e muitas vezes esses grupos ativistas eles assumem o ataque Responsabilidade. e dizem por que eles estão atacando, né? Eles colocam lá, eles travam o site da empresa, conseguem a senha da rede social da empresa e escracham o porquê. É o cyberterrorismo. Exatamente. Na verdade, o cyberativismo, nesse caso, E aí eles usam... E assim, tem grupos enormes e super famosos que a gente conhece Mas todo tem o tempo. consequências pra eles? Porque todo mundo sabe quem é. Não, saber o nome, sabe mas o ninguém grupo. sabe quem, Tá bom. quem Mas são quem as são pessoas. as pessoas que compõem Entendi. aquele grupo? Ninguém sabe. Entendi. E se você pegar grupos ativistas gigantescos, como Anonymous, por exemplo, assim, eles são completamente pulverizados. Ao redor inteiro. do mundo, um monte de gente e você não sabe quem é. Tem de tudo. Tem brasileiro, tem argentino, tem europeu, tem americano. Todo mundo faz parte dessas comunidades. Você não sabe quem é. E ninguém é o Às vezes chefe pode do ser o seu grupo. Ele foi criado aleatório, É, o pessoal foi vai se se juntando. associando e... Eles É decidem os por... clãs do videogame aí que nem você fala. Clãs de videogame, cara, dos jogos online. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando... Nossa, isso acontece demais comigo. Já aconteceu, acontece. Por exemplo, de repente eu recebo, assim, por e-mail... Assim, spam é um negócio parecido com invasão? Porque, assim... De repente começam a querer vender, Existe sei lá, carro, casa pra mim. Eu nunca vi, eu nunca pedi, Perfeito. nunca... Existe a... Tem uma intuição de fazer um ataque? Tem, não. Tem o cara que quer se aproveitar e quer vender uma casa, um carro mesmo, tá? Tem de tudo. Que às vezes ele se aproveitou de uma base de dados vazada. Então, de onde que saiu Então, isso? isso também é um problema. Exatamente. Seus dados saem de algum lugar. Exato. Como o cara pegou funcionário isso? vai lá e vende uma base de dados, por exemplo, de... Legal. Eu não vou falar como funciona aqui, mas tem um jeito muito fácil de saber quem vazou seus dados, tá? Pô, depois você me fala, então. Legal, ó, fica aberto aqui pro público depois. Verdade? Não vou explicar direitinho como faz, mas é o seguinte, seu serviço de e-mail, se você for esses mais populares, né? O que começa com a letra G, por exemplo, você pode colocar, quando você vai fazer um cadastro numa empresa nova, em vez de você colocar o seu endereço de e-mail, você pode colocar o endereço de e-mail e mais um código. Depois você procura lá como é que faz. Esse endereço de e-mail com código, ele aponta para o seu endereço de e-mail. Só que quando ele fica registrado no formulário que você preenche, ele fica registrado com código. Interessante. Então você pode colocar, por exemplo, Quer saber de onde veio. Rafael, código, @email.com.br, por exemplo. Quando for vazado na mídia e você começar a receber spam, você vai ver que veio uma propaganda de venda de imóvel, venda de veículo, de seguro, do corretor, através de um e-mail chamado... Foi enviado por e-mail Rafael, @código da empresa. Você fala, foi aquela empresa que vazou meus dados. E aí você pode ligar pro cara e falar, ou resolve o problema ou você recebe um processo perante a LGPD. Agora, Helene, me tira uma dúvida. A gente falou bastante de cobertura sob o ponto de vista de prestação de serviço, de reparação e tal ali. Nesse exemplo que o Thiago deu, por exemplo, ele ficou 12 dias sem... Ele não, né? O filho ficou 12 dias sem ir pra escola. Eventualmente ele se sente Eu lesado. sem trabalhar. Se sente lesado e processa lá o laboratório. O processo em si, o valor de uma eventual multa, não sei como que seria a punição ali, também é parte da cobertura ou só os custos de defesa, por exemplo? Vamos lá. Depende, né? No caso exatamente que o Thiago, que você citou do Thiago, não, mas eu vou te dar... Não é uma cobertura direta, tá? Mas eu vou citar outros casos, por exemplo, o seu. Se você teve um dado vazado e você se sentiu lesado por esse vazamento de dado, você pode individualmente processar essa empresa e a policy paga para a empresa se defender, né? O custo com advogado, os custos de defesa, ou a própria autoridade vai mover
em nome da sociedade brasileira, um processo contra essa empresa que vazou os dados. E a autoridade, ela tem o poder de multar essa empresa. E essa multa também pode ser amparada pela apólice. E antes da autoridade existir, outros órgãos que não podiam, pela lei, multar, não tinham natureza de multa, faziam, às vezes, acordos com as companhias para que elas reparassem de alguma forma, né? Ligando ali para as pessoas, ou também reparassem financeiramente meio que a sociedade, para que o Ministério Público ou instituições como o Procon, essas outras instituições pudessem educar um pouquinho o mercado sobre isso. Então, às vezes, eles pedem um valor em reparação que a gente chama de termo de compromisso. Isso também é pago pela apólice. Então, a apólice, ela responde sim quanto a prejuízos que você causa a terceiros perante o vazamento de dados. No caso do Thiago, o prejuízo do terceiro, que era o Thiago, ele não foi decorrente de um vazamento de informação. Foi decorrente de uma interrupção de negócio, que vai me entrar em outras coberturas, que foi a terceira que eu não falei. A gente paga prejuízos decorrentes da interrupção do negócio do próprio cliente, ou seja, o lucro cessantes decorrente da interrupção. Então, por exemplo, se o Thiago tivesse virado pro laboratório e falado, não quero mais, vou ali no outro laboratório que tem na esquina, porque eu preciso e eu não vou pagar. Então, ele tá parando de ter receita por causa dessa interrupção de negócio. E sim, aí a gente cobre até custos, e não cobre só o lucro líquido, cobre custos para ajudar a restabelecer, e aí não só custos técnicos de TI, auxilia a pagar hora extra de gente de TI que vai trabalhar 24/7 para fazer a operação se restabelecer. E outros tipos de gastos que precisam ser incorridos para fazer o sistema voltar, para tentar mitigar esse lucro cessantes, né? Essa interrupção de negócio. Então, se eu sou uma empresa de tecnologia, por exemplo, de website, enfim, meu serviço parou. E aí o Japa é meu cliente. Vamos supor que ele paga por uso. Esse tempo que ele paga por uso, assim, que eu perdi a receita, poderia estar coberto. Mas se ele me processar porque ele perdeu ali, eu teve algum dano em função de eu não fornecer o serviço, aí é problema meu com ele não tá no seguro. Basicamente. Esse é o contrato com ele. Esse é o contrato com ele. E não tem cobertura adicional para isso. Isso não existe. Não. Não hoje no Brasil a gente não tem uma cobertura tão grande para isso. O que nessa relação aí de trabalho, de cadeia de suprimento que vocês explicaram, é uma coisa que o Thiago faz muito quando a gente conversa com os clientes. Contar para o cliente, e aí, você avaliou a sua cadeia de suprimento para saber quem é crítico e se ele pode te dar uma interrupção de negócio? Você também faz isso? Porque às vezes não vai ser um ataque na empresa principal, vai ser um ataque numa empresa prestadora de serviço dela, que está ali... Fornecedor crítico, que vai te dar uma interrupção de negócio. Isso, com certeza, a policy, nesse primeiro momento, não responderia, mas é uma coisa que a gente faz aí na nossa missão de criação de conhecimento e de... aquela palavra em inglês que não tem muita tradução, que é awareness, né? Conhecimento, disseminação e... Conscientização de risco. A gente faz muito quando a gente avalia, principalmente, uma empresa grande e as pequenas também, pelas nossas ferramentas. E hoje existe só produto para jurídico? Existe para pessoa física? Existe isso também? Olha, eu já tenho notícia que no Brasil tem algum produto, eu não sei se ele está lançado, se ele ainda não está para pessoa física. Eu até descobri isso um pouquinho mais hoje de manhã. Mas... No exterior tem. No exterior tem. Mas aqui no Brasil, o nosso produto, ele é focado para pessoa jurídica, porque os tipos de cobertura têm a ver com as responsabilidades da pessoa jurídica, e a própria LGPD, ela não responsabiliza a pessoa física, né? Ela responsabiliza a empresa, né? Ela dá ali o peso de coletar dados, da responsabilidade de coletar dados para a pessoa jurídica. Tiagão, e sobre
ponto de vista de GR, indo pro nosso mundo ali de transporte e tal, como é que funciona o teu trabalho em si nesse processo? Hoje a gente tá falando mais, assim, de uma análise de risco, de ver se o cara tem sistemas protecionais ali interessantes, ou também pode chegar num nível, fazendo um paralelo de transporte, de você colocar regras ali, de que se o cara não cumprir essas regras, ele pode ter uma indenização. Tem também. Você vê que transporte, gestão de risco e segurança cibernética tá tudo junto, né? Inclusive tem vários casos aí já no mercado que a gente vem acompanhando de transporte e segurança cibernética. É verdade. O que a gente faz, por exemplo, no modelo de negócio que a gente criou, na Zurich especificamente, porque cada seguradora faz do seu jeito a análise do risco, né? A gente tem 3 momentos de contatos que são importantes. Para grandes empresas, grandes riscos, que é o que que a Ellen e eu tratamos no dia a dia. Então, no primeiro momento, não é só mandar um formulário com informações para cotar o seguro, né? Porque empresas muito grandes, muitas coberturas, muitos valores, prejuízo grande também quando você erra. Então, como o produto é um produto novo, a gente tem a preocupação de entender bem a operação do cliente, o risco do cliente, a exposição, para poder fazer uma pólice de acordo. A gente também, como seguradora, está se protegendo, pegando esses dados, entendendo as exposições, né? Então, o que a gente faz? No primeiro momento, para grandes clientes, a gente entende qual que é a exposição, quais são os riscos que essa empresa tem, em que tipo de operações. Porque é muito diferente eu fazer uma pólice de risco cibernético para uma indústria, por exemplo, para uma estamparia, para uma empresa que faz produto, manufatura, ou para uma empresa de serviço online, por exemplo. Hoje, por exemplo, o maior exemplo talvez seja os varejistas online, que vende para o Brasil todo, vende para o mundo todo, e tudo feito pelos seus sistemas, né? Então, o impacto que o sistema tem numa companhia é muito diferente que a falta desse sistema faz para um outro. Então, por exemplo, quando a gente analisa uma empresa, se for uma manufatura, eu pergunto muito, quais são os sistemas críticos, né? Esses sistemas críticos estão mais ligados à parte corporativa, né, de gestão, ou à parte de produção, né? Se você ficar sem sistema, sua produção continua, tem empresa que sim, tem empresa que para. Tem empresa que vai parar, tem empresa que não. Né? E aí a gente vai avaliando, né? Quando uma empresa de manufatura tem um ataque cibernético, geralmente a produção continua. Ninguém sabe nem que está tendo um ataque cibernético. Quem vai perceber é o pessoal da TI, o pessoal do financeiro, que fica sem sistema. Mas aí até aí a produção, por exemplo, uma empresa que faz panela. Está fazendo panela lá. Está enchendo estoque de panela. Tanto saindo. Só que o impacto vai acontecer quando o cara da expedição vai falar, cadê a nota fiscal? Para onde eu vou mandar essas... O pessoal da transportadora está aqui na porta. Para onde que eu vou mandar essas panelas? Aí pode ser que você comece a ter um impacto. Mas aí pode demorar 1, 2, 3 dias, uma semana, depende. É tempo suficiente para a equipe de TI restabelecer todos os sistemas, todos os ambientes de tecnologia, né? E voltar a controlar tudo novamente. Então, o impacto, ele acontece, mas ele é mínimo. Nesse caso, como ela citou, a gente paga as custas para restabelecer os sistemas todos. Agora, pensa numa empresa de venda online. A partir do momento que o site de vendas da empresa caiu, ela não vende mais. No primeiro segundo já começa a ter lucro cessante, porque você deixou de vender, deixou de faturar, deixou de ter lucro para a empresa. Então, o impacto é imediato. É muito diferente uma empresa da outra, uma operação da outra. E tem, como vocês sabem, milhares de tipos de empresas e de operações no mundo acontecendo. Então, a gente tem esse primeiro bate-papo, entende isso com a empresa, coletamos essas informações de como são as operações, como são os protecionais de segurança. Cada empresa utiliza lá uma metodologia para análise da segurança da informação. Na Zurich, nosso framework, nossa metodologia é baseada no NIST, que é o Instituto Americano de Padrões e Segurança Cibernética. Legal. E tem outros, tem ISO 27000, tem o COBIT, tem SysControl, tem muitos aí no mercado, muitos frameworks para você utilizar. Todos são mais ou menos parecidos. E a gente pega todas essas informações que a gente coleta com os clientes, usando os nossos sistemas de análise de risco. Esse sistema dá uma análise quantitativa, qualitativa. Eu passo isso para a Ellen, gera um relatóriozão bem bonito, passo para a Ellen lê o relatório, pega os números, bota lá no cotador dela, faz os cálculos, gera lá uma proposta de seguro para esse cliente, né? E quando a gente fecha uma conta, a gente gosta que o cliente olhe esse trabalho, critique
e fala, ó, isso está certo, isso não é bem assim, a gente faz um ajuste final e gera um relatório de risco para ele também. Legal. E faz apontamentos, fala, ó, acho que você deve melhorar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você vai ficar, essa é a sua fotografia hoje, e a sua fotografia quando você implantar esses pontos de melhoria aqui, que na verdade são sempre recomendações, quase sempre são recomendações, né, para que você melhore. Mesma coisa com a GR. Você tem lá recomendações para o projeto e você tem as regras que são impositivas. No caso de cyber, não tem regras, mas tem assim, pontos que são considerados condicionantes. É a palavra que a gente usa. Né? Quando o Thiago me manda esse relatório, eu avalio até com base nos controles, que tipo de cobertura Que tipo de cobertura? Primeiro, o cliente tem exposição para que a gente oferte para ele. Então tem um viés muito positivo para ele, mas que tipo de cobertura ele ainda precisa melhorar para que eu possa ofertar. Ou aquelas que a gente identifica, como eu disse lá no começo, a gente sabe que a maturidade do mercado brasileiro lá, em 2017, quando eu estava escrevendo o produto, em 2018, quando a gente formalmente foi lá e começou a vender o produto, já melhorou bastante, tá? A gente acompanha... De lá pra cá melhorou muito. Mas assim, o cliente está disposto a investir, tá lá. A gente entendeu o que ele vai fazer. E às vezes dá para tomar um risco apesar de um gap ou outro. Então, a gente coloca esse gap como condicionante, acorda lá para o cliente, eu aceito seu risco, mas você aceita fazer isso num prazo aqui que é razoável para as duas partes. E a gente toca o barco. Então, a gente toma um pedaço do risco ali meio... Com esse gap e a segunda parte do risco já vai com o controle que a gente esperaria. Então, a gente também fez isso entendendo o mercado brasileiro e tentando ajudar o mercado brasileiro a ter tanto essa policy, complementando toda a gestão de risco dele, né? Porque é aquela coisa, né? A gente fala seguro transferência de risco, mas o seguro cibernético não substitui o resto. Então, ele complementa tudo. Então, a gente oferta ali para ele ter a cadeia fechada, mas ele precisa continuar se comprometendo a manter o risco dele num nível adequado. O seguro está muito focado com a perda financeira apenas, né? Então, assim, imagina essas grandes empresas que sofreram ataques, que todo mundo sabe, né? O impacto financeiro no bottom line lá do P&L da empresa, né? No DRE, que a gente fala em português aqui, da empresa... vai ter lá prejuízo de X milhões. A seguradora vai pagar, vai indenizar e não teve prejuízo. Mas isso não vai te limpar a sua lembrança. Fala, a minha empresa... Já sofri isso, tô vulnerável. Exatamente. A imagem da empresa é agredida todo dia, porque você fica lembrando daquilo. Todos os clientes ficam lembrando, o mercado fica lembrando. Grupo de WhatsApp rodando, grupo de WhatsApp, exatamente. Então, a imagem da empresa vai pro chão. E além disso que o Thiago tá falando, a gente acabou de dar um exemplo aqui. Algum risco não é coberto, o seguro não cobre tudo. Perfeito. A gente acabou de dar um exemplo aqui que se o Thiago resolvesse processar a empresa porque ele não teve no prazo ali que ele queria, o seguro não ia parar aquilo. Então, a empresa precisa entender que a gestão de risco dele envolve o seguro, mas não se restringe ao seguro. Então, ele tem que se proteger de outras formas também. E até pegando esse gancho, Ellen, aí falando do mercado em geral, assim, corretores e até o próprio segurado, você acha que eles... assim, um produto relativamente novo, mas eles sabem o que eles precisam? Eles sabem o que cobertura eles precisam estão preparados, né? Eles estão sabendo negociar com vocês, entendeu? Que pergunta bacana. É tudo que a gente queria falar disso aí. Não, é porque ele é um intermediário. E eu acho que para vocês ofertarem um produto bom... Mas aí que cliente, tá. O cara tem que passar isso. Muito boa pergunta, porque assim, não é só responsabilidade do corretor. Claro. Né? É responsabilidade do cliente. Do cliente também, porque o cliente precisa saber o que ele quer comprar. E seguro é como qualquer outro. Seguro de cyber é como qualquer outro seguro. Você tem 1000 opções, 1000 coberturas e 1000 valores para poder colocar na sua apólice. Se você não sabe o que quer contratar, você vai ficar na mão do mercado. E hoje está muito, muito melhor. Tem muito especialista já, grandes corretores, muita gente especializada. Mas quando a gente começou... 4, 5 anos atrás... A gente cortava mato. Cortava mato, é boa. Era muito difícil. O pessoal achava que era seguro contra hacker, sabe?
Tá risada. Você não tava pensando nisso No antes. episódio com o Chay aqui, a gente falou um pouquinho. Vai sair essa semana. Já faz tempo, gente, que a gente gravou. Mas vai sair essa semana. Acompanha a gente. No episódio do Chay, ele falou isso. Porque a gente tava falando muito de operador portuário. Bom, imagina uma operação portuária, lógico, de um terminal parar por causa de um ataque. Olha o caos que você causa, né? E aí ele falou, mas eu preciso conversar com um hacker sobre isso. Não, mas esse caso é um caso verídico. Já teve. Um dos maiores do mundo parou Sim. Deve ser um lá na prejuízo Europa, esgotou a pólice dos caras. Eram 100 milhões de dólares. Mas assim, não deu pro primeiro dia, cara. Imagina. Essa é uma pergunta que eu queria entender. Como que... Primeiro, assim, são duas. Com quem que vocês ou o corretor conversa para conseguir as informações dentro da empresa? E segundo, como que se chega nos limites, assim, estabelecidos, em valores? Vamos lá, a gente vai dividir essa, tá? Porque Vai você lá. vai falar da parte de BIA, dessas coisas legais aí. Só os Dessas malucos coisas entendem. legais. Mas vamos lá, o que acontece, né? O que eu sempre falo? Primeiro, o cliente precisa conhecer o próprio risco. E ele precisa usar uma metodologia, um framework para conhecer o próprio risco. O gestor de risco da empresa tem um papel de fomentar ali dentro da empresa esse conhecimento. Se ele não tiver que tomar esse conhecimento dentro das funções dele, tem que garantir que outra área também tome. Então, assim, hoje a gente dialoga muito com a área de segurança da informação, o responsável por segurança da informação. E no Brasil ainda tem vários níveis hierárquicos que esse responsável pode ser. Ele pode ser lá um coordenador dentro do TI, dependendo do tamanho da empresa, um gerente, ou até alguém que senta no board e discute direto estratégias e direcionamentos de uma companhia. Quando ele é esse cara mais estratégico, ele tem que conhecer todos os riscos de segurança da informação dentro da mão dele e que não são só riscos ligados à tecnologia. Às vezes é o risco de um funcionário, tipo, o estagiário realmente deveria ter acesso à folha de pagamento da empresa, por exemplo, né? Fazer esses questionamentos e criar políticas, processos, né? E pedir ali para as partes de infraestrutura trazerem tecnologia para ajudar além das políticas, processos e treinar pessoas. Então, é o universo. Esse é uma das pessoas que vai dialogar pra gente, né? Quem é que vai contar pra gente o que eles estão fazendo de bom ali dentro da companhia para conversar com o Thiago? Esse cara que o Thiago geralmente dialoga. Não é só a pessoa que coloca seguros dentro de uma companhia. Então, respondendo primeiro a última pergunta, quem é que o corretor procura dentro de uma corporação para falar sobre seguro de cyber, né? Para ser um consultor sobre o risco de seguro cibernético ali dentro da companhia. Ele pode falar com a pessoa de segurança da informação, com o gestor de risco e às vezes até com um braço jurídico, que é o braço que se liga na LGPD. Porque a LGPD é muito nova para o Brasil, isso é uma jabuticaba que a gente criou aqui, né? O próprio DPO, né, que é uma sigla em inglês, mas que todo mundo acaba usando aqui no Brasil, o encarregado de proteção de dados, que é o nome correto em português, ele é quem é o responsável dentro da companhia de dialogar com a autoridade que investiga a LGPD, né? Que atua ali na LGPD. Então, esse cara também pode ser ali um replicador da necessidade desse seguro dentro da companhia. Ele não vai, em hipótese alguma, conseguir responder todas as nossas perguntas, mas... Idealmente, né, a gente procura as pessoas que têm informação específica sobre o risco. Quem são elas, né? Sempre quando eu vou marcar essa reunião de análise de risco com as empresas, eu falo... Bota na mesa, por favor, responsável de segurança da informação, o encarregado de dados da companhia, DPO, bota pessoal de gestão de riscos, bota o pessoal de infraestrutura de TI. Se tiver alguém de jurídico que queira participar, de financeiro também, bota também. Então, assim, são várias pessoas chaves, porque infelizmente é um seguro novo ainda, então eu tenho que coletar informações com todo mundo. Mas se tivesse, por exemplo, um gestor de risco corporativo capacitado em análise de risco cibernético, esse cara já era o suficiente, né? Mas aqui no Brasil, às vezes, é descentralizado também a tomada de decisão e às vezes precisa de muita gente na mesa para dar informação. Thiago, você estava até falando, eu te interrompi lá, fiz o parênteses do Japa, aqui do hacker. Você falou, o seguro não é o seguro de hacker, e eu te interrompi.
Não é um seguro só para hacker, né? Que a gente tava falando se o cara tá preparado para entender o que ele precisa contratar. Isso. Então, assim, na verdade, a empresa, quando ela descobre ou ela tem a noção de que realmente existe esse risco dentro da empresa, é como qualquer outro risco que a empresa tem, né? Seja de property, seja de transporte, por exemplo, né? Tem um risco cibernético, que hoje está na mídia, né? Risco cibernético. Como que a empresa sabe o que ela precisa contratar de coberturas, de valores, de etc. É um ramo novo. Tem várias metodologias para você fazer isso, tanto para privacidade, de acordo com a LGPD, como também para a segurança, né? E tem profissionais que entendem muito disso no mercado hoje, que são os especialistas em segurança da informação. Esse pessoal sabe fazer tudo esse trabalho. Talvez falta um pouquinho de gestão de risco quanto a valores, porque eles não lidam tanto com isso no dia a dia, mas eles sabem como fazer isso. Então, basicamente, a empresa precisa saber qual que é a metodologia mais simples, né? É a empresa saber quais são os sistemas que ela tem dependente, qual que é a dependência dela de sistema da informação para as operações. Ela enumera quais são os sistemas principais, aqueles que são necessários para a empresa funcionar. Vai falar com cada gestor de cada área e vai falar. Pergunta simples do tipo, quanto tempo eu posso ficar sem esse sistema rodando até que comece a me causar interrupção de negócio, parada da operação e comece a gerar custos e prejuízos para a empresa. O dono do sistema vai saber responder. Se é o cara da expedição, por exemplo, ele fala, minha expedição é todo dia de manhã, então de noite eu já organizo a carga aqui. Se eu não tiver as notas para sair na expedição de noite, o que vai acontecer? De manhã, a transportadora vai chegar aqui e não tem carga. Já começa o prejuízo da empresa, porque eu não entrego, se eu não entrego eu não recebo e aí vai. Então ele fala, aqui então eu tenho um período de corte de um diário, né? Eu tenho que estar funcionando, em 24 horas tem que estar funcionando, digamos. Então a gente já identificou um ponto aqui muito importante para análise de risco. Cada sistema da companhia vai ser feito o mesmo trabalho, cada departamento, não importa qual. E os gestores da companhia vão elencar quais são os sistemas críticos para a continuidade de negócio. Cada sistema tem seu prazo, seu tempo de interrupção que pode ser maior ou menor. E começa-se a partir desse momento. E aí fala, se esse sistema A parar, quanto me gera de prejuízo se ultrapassar as 24 horas? Depois da 24ª hora, eu começo a ter R$100 mil de prejuízo a cada hora que se passa. Opa, então já temos valores agora também, né? E aí você começa a fazer essas multiplicações e descobre quais são os sistemas principais e quais são os sistemas que você tem que proteger dentro da companhia, né? Isso é uma coisa simples, muito simples. Essa metodologia toda se chama-se BIA, né? Que é Business Impact Analysis. Para quem trabalha no mundo de segurança, informação e TI, conhece um pouquinho disso aí. Não é tão simples assim, mas é feito dessa forma. É um trabalho bem manual, bem braçal, com anuência da diretoria da companhia. E eles que falam, isso aqui tem que ser protegido então. E aí, quando você tem esses valores, fica fácil você contratar o seguro. Né? Porque você já tem toda a base do que você precisa proteger e quanto que custa para a companhia se ela não tiver protegido esses sistemas. E nessa base não entram só sistemas tangíveis, assim, né? A gente está falando de uma política de responsabilidade civil, né? E determinar a responsabilidade civil tipo, é a pergunta de $1 milhão. Ninguém necessariamente tem a resposta correta. Mas a empresa, quanto mais madura ela vai se tornando, ela vai colocando nessas matrizes também prejuízos de responsabilidade civil para ela poder determinar qual que vai ser o limite da policy dela. Então ela vai olhando ali, se vazar meus dados, quanto será de indenizações que eu vou ter que pagar para uma autoridade, né? Quanto que eu vou pagar de multa? Quanto que eu vou gastar com advogado? Qual que é o montante, qual que é o valor de um processo judicial? Se todo mundo resolver me processar, se 30% resolver me processar, se 50%, e ela vai fazendo cenários para que ela possa tomar a decisão de forma mais assertiva possível. E para subsidiar o corretor também a pedir, a montar essa estrutura de apólice dentro... Vender ali para mim, chegar e falar para ela, olha, eu preciso disso, porque essa empresa determinou aqui que o limite de responsabilidade civil dela vai ser tanto, de interrupção de negócio vai ser tanto, quanto que ela pretende gastar com os
os custos, né? Os especialistas, né? Que eu citei aqui. Então, isso tudo é um estudo que a própria companhia vai fazendo. E quanto mais madura ela é, mais na ponta da língua ela tem isso quando a gente pergunta. Exatamente. E esses profissionais de segurança hoje tá em falta no mercado. Porque é algo novo que está acontecendo, toda empresa está preocupada e quem teve esse insight primeiro começou a contratar gente de mercado, hoje está uma loucura. Recentemente, aí, 3 meses atrás, saiu uma pessoa da nossa equipe lá, uma engenheira que cuidava de análise cibernética, e me deu uma preocupação porque eu já sabia como estava o mercado. Uhum. Então, assim, primeiro, a gente trabalha em seguradoras, né? Então, não conhece muito o mercado de tecnologia, novidades, inovação. A gente tem um mercado mais conservador. Quando eu fui falar o salário do pessoal do mercado, meu diretor caiu para trás, cara. Eu falei, não quero contratar outro diretor, não quero um concorrente aqui, eu quero um analista de tecnologia aí, meu. Eu imagino, porque é uma coisa... Por exemplo, vocês falaram que vocês foram crescendo, amadurecendo com o tempo, obviamente, né? Hoje existe um ramo, número específico em SUSEP para isso ou ainda não? Para cyber? Existe um ramo cyber? É 27. O ramo de cyber chama Compreensivo Riscos Cibernéticos, né? Que é o nome dele oficial ali na SUSEP. Mas no começo parte do mercado emitia dentro dos 51, parte do mercado emitia dentro dos 78. Senhora, tá e a gente não conseguia número nunca, né? Eu acho que o primeiro ano que a gente teve um número mais realista foi 2020. Porque o ano inteiro todas as seguradoras conseguiram já emitir dentro do ramo 27, que foi o ramo criado para o cyber, para todo o diferencial que ele tinha, né? De ser uma policy meio diferentona E é um mercado grande, assim, em termos de seguradoras oferecendo e de busca e, ao mesmo tempo, sinistralidade? Vamos lá. É um mercado relativamente pequeno, né, em número de seguradoras, se você comparar com linhas super tradicionais e super antigas, né? No Brasil, o seguro cyber foi protocolado a primeira vez em 2012. Uhum. Então, ele é muito novo, mas ele só começou a ganhar tração mesmo e representatividade de vendas em número em 2019. Então, hoje, a gente deve ter... Aqui eu tô puxando a memória, que eu não sei exatamente o número. Umas 7 seguradoras que tem o produto. Mas, quando você vai olhar em volume de prêmio, você vê 4 seguradoras ali movimentando o volume de prêmio do mercado. E, além disso, a sinistralidade é outra coisa que preocupa, né? Não foi à toa de que quando eu vim com o produto debaixo do braço, falei, nossa, isso aqui é legal, a gente vai fazer inovação. Faz tempo que não se vê uma inovação no mercado de seguros, um produto novo, 100% de ponta a ponta, que não seja uma cobertura, né? Era um produto inteiro novo. A gente precisava de respaldo porque a gente sabe o potencial. O cyber tem um potencial de catástrofe, né? Se acontece realmente, esgota a policy. Esgota, às vezes, torres inteiras. Chama a atenção da mídia. Então, todo mundo fica sabendo o que acontece. Né? E você falou uma coisa que era isso que eu ia te perguntar também. Então, ele é um LMI, mas tem reintegração automática, como outros produtos? Como é que... Não, como os outros produtos de responsabilidade civil, a gente não tem reintegração. Então, se esgotou a pólice, esgotou, a gente termina aquela e subscreve uma nova pólice com novos termos e condições, né? Então, é um LMG grandão e aí as subcoberturas que às vezes tem sublimite e tal. Mas é isso, é um LMG grandão. E tem contrato assim também? Tem resseguro por trás? Os seguradores também entram? Como os outros, a gente tem toda a sofisticação de qualquer produto de grandes riscos. Tanto possibilidade de resseguro, de facultativo, de cosseguro, de compor a pólice sozinhos e assim vai, né? Mas o pessoal
tá meio com medo ainda de entrar no ramo ou tem uma capacidade boa aí no mercado? Vamos lá, vamos contar lá do começo. Era engraçado, né? A gente sofria um pouco. Eu sofria bastante para precificar o produto. Era um monte de novo entrante e eu falava, meu Deus, que prêmio é esse, né? Não, eram uns absurdos. Eram uns absurdos. Coisa assim que você via 30 vezes diferente de preço, cara. Umas coisas... Tinha umas coisas... Tinha umas porque coisas- acho que era muito novidade. Até hoje é novidade. Não, a partir do momento que o pessoal vai entendendo, acho que também. E outros entrantes... E E foi Mas estabilizando. Mas normalmente você começa e vai ajustando. Mas foi uma coisa engraçada que eu brinco que a gente tava falando de Enol, que entrou no mercado hard, era o mercado soft, entrou no mercado hard, as taxas subiram e tal. Acho que o cyber já nasceu no hard, né? A gente nem... Sempre foi. A gente nem fala muito isso. A gente teve no Brasil um pequeno espaço de tempo de taxas muito baixas, porque até os próprios clientes não convertiam tanto, não compravam tanto. Não é que não vinham a necessidade, não entendiam o produto na complexidade dele. E acho que até a gente, como mercado segurador, falhou um pouquinho em como comunicar isso. A gente fazia evento, mostrando invasões e tal, esquecia de falar de responsabilidade civil, esquecia de falar das outras coisas que estão mais próximas da realidade do cliente, mas o mercado foi se adaptando, foi entendendo, foi se aproximando mais dos profissionais de segurança da informação que realmente veem valor nesse tipo de produto, porque eles sabem que eles não podem garantir, né, se o CEO da companhia falar assim, olha, eu quero que você invista tudo aí e me garanta 100% de segurança. Não existe isso, né? Nenhum profissional de segurança da informação vai te garantir isso. Todo porque não dia existe. tem uma vulnerabilidade nova nesse sistema. Todos os sistemas são feitos por programadores que são humanos, né? Que são gente como a gente. Então, às vezes erram um código, às vezes passam uma coisa despercebida. Quando o hacker tem tempo para analisar, ele vai encontrar essas vulnerabilidades e vai usar. E além disso, né, as empresas formalmente constituídas, né, tem compliance, tem um monte de regra, um monte de coisa. Para ela tomar uma decisão de mudar, de melhorar, de investir, ela passa por um processo. E o mercado informal de ataque, né, o mercado paralelo aí de ataques e os bandidos, eles não têm compliance para isso. São empresas mentes super sofisticadas e eles criam um ataque ontem que vai ser usado hoje. Então, esse mundo é muito rápido. Falei do potencial de catástrofe e olhando versus ao ambiente de risco que muda em dias. Imagina, né? A gente fala de modelagem de subscrição, de produtos de propriedade que tem uma base atuarial de sei lá quantos anos para trás, transporte nem se fala, né? Aí 500, você 600 fala anos aí de seguro, passado... do Rafael Cotano e fazendo um GR pro pessoal aí. Pois é. Comparando com o cyber que a gente tá aqui. Que o passado não prevê o futuro. É tipo isso. Não tem passado, né? Por isso que o GR é cada dia mais importante no cyber. A gente tem que conversar, tirar a fotografia daquele ano. Às vezes a gente conversa no meio do ano de novo e tira a fotografia do outro ano de novo. Muito interessante que a gente vem fazendo e vem dando muito resultado, que é o seguinte: a gente analisa o risco como se fosse uma fotografia em determinados períodos, né? Então, por exemplo, quando eu estou fazendo a cotação, eu tiro uma fotografia, vamos chamar da maturidade de segurança da informação da companhia. E a gente dá um score, né, para aquela companhia. Isso fica aberto entre a seguradora e o cliente. Quando passa um ano, a gente fala, ó, você tinha esses apontamentos aqui, você tinha essa gestão, você tinha isso. Vamos pegar esses pontos que estavam meio capenga, se assim eu posso falar, e vamos reavaliar. Aí passou 12 meses, a gente vai reavaliar. Esse aqui eu fiz, isso aqui eu não fiz, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz. Então vamos comparar agora a fotografia atual com a do ano passado. Essa empresa melhorou a sua maturidade, o nível de proteção, o nível de controle, a conscientização da companhia como um todo? Sim. Opa, então esse cara está comprometido com a segurança da informação e das suas operações, continuidade de negócio e toda a gestão de risco, né? Gestão de risco corporativo. Esse é um indicador muito grande para a gente, para mim, para a Ellen, para fazer um trabalho bom de renovação. Sim. Né? Agora, o contrário também é verdade. Quando a gente compara um ano com o outro e esse cara não fez nada, ou até mesmo deixou de fazer, o que acontece, algumas vezes acontece, a gente já viu, quer dizer que a companhia, a parte de gestão, não está dando muita atenção para a segurança da informação. Você vai querer renovar esse risco?
com o mercado do jeito que está hoje, com os ataques batendo na sua porta, cara, se você for ver estatística de ataque no Brasil, que é um dos países mais atacados do mundo, é absurdo. Você não consegue compilar os dados. Vai aumentando, assim, sempre tá aumentando. exponencialmente? Assim? Porque cada dia você tem mais sistemas, tem mais integração, tem mais operação em nuvem, tem mais data center. Quantos data centers a gente tem só no interior de São Paulo aqui? Se você olha processamento de dados no mundo, você tem lá Europa, você tem Ásia, você tem Estados Unidos, que é o foco mundial lá, você vai ver uma luz... um estroboscópio lá em cima da Microsoft e do Google, né, e da Amazon. E na América toda você vai ver Estados Unidos e vai ver São Paulo, basicamente, cara. Sim. Então, assim... Tem um mapa de calor na internet. Um mapa de calor da internet. Olharem, aí tem um mapa de ataque de calor, é bem legal. E assim, tem algumas empresas de segurança, né, que elas fornecem estatística em tempo real. Você pode entrar no site delas aí que você vai ver como se fosse... meu chefe falava assim, parece Star Wars, porque você vê os ataques saindo de um país pro outro, assim, ó. Verdade. Em tempo real. E eles colocam estatística. Porque os caras devem ficar, tipo assim, no interior da Tailândia. Fazendo Por que não ataque. tem isso pra transporte? Então, cara, devia ter, né? E aí você vê em tempo real, você vê assim, tipo... pro Brasil, chegando em tempo real os ataques, assim, sendo identificados, diversos tipos de ataque. E você vai ficar vendo uma hora, você vai ver, assim, milhares de ataques por hora, cara. Sim. Não é coisa pouca. E aí vocês estavam... É absurdo. São tentativas de ataques, né? Que o sistema identificou e conseguiu bloquear. Agora, e os que foram bem sucedidos? O sistema não pega, cara. E você consegue... Você tem algum lugar que você vê isso daí também? Tem. As empresas fornecem isso gratuitamente. As empresas de segurança, as principais, fornecem você coloca lá... Cyber Attack Map, por exemplo, você vai encontrar, as principais empresas fornecem. E é esse ambiente que a gente está dando capacidade de risco, entendeu? Um ambiente que tem ataque o tempo todo. Tanto é que o Thiago estava mostrando as fotografias, né? Em 2019, 2020, 2021, a gente já vê a nossa régua e regra de subscrição e de análise de risco já mudou várias vezes. Agora o risco está mais tendendo para ataques de tentativa de extorsão. Então, a gente tem controles para avaliar de tentativa de extorsão. E aí a gente entra ali e nessa mesma tocada, prêmio vai subindo, capacidade às vezes restrita e exigência do cliente. Então, o cliente que quer hoje ter um programa de seguros dentro da sua gestão de risco, ele tem que tanto vender pra gente a sua segurabilidade, né, que é acho que é o assunto do momento hoje em seguros. Eu acho muito legal isso. Conseguir convencer a gente a tomar o risco dele e traçar uma parceria de longo prazo com o mercado segurador e que o mercado segurador conheça a maturidade que ele tem e que eles conheçam o produto que a gente tem. E até se fizeram uma pergunta lá atrás, que eu acho que eu deixei ela meio sem resposta, como é que o corretor vai tomar pé, né? Um corretor médio, um corretor pequeno, vai tomar pé de toda essa informação. Ou como é que o gestor de riscos, quem cuida de seguros, também vai conhecer de tudo isso, né? Porque a gente é uma oportunidade mergulhou. Que a gente viu logo de início, tanto que em 2021, ano passado, a gente começou até, dentro da área de engenharia, a gente chama GR, Engenharia de Riscos, a oportunidade de vender isso para o mercado, como um serviço também. Então, se a empresa não tem um gestor de risco, ou se o corretor dela não consegue dar esse suporte de como analisar o risco cibernético, né, para contratação, a seguradora pode te ajudar também. Então, a área de gestão de risco, de GR, tem serviços específicos para dar essa orientação hoje. Né? Legal. Deixa eu perguntar uma coisa também, muito... Vocês acham que na visão de vocês, assim, com a vinda do 5G, vai aumentar? Ou não? Isso não impacta necessariamente com... Assim, tecnicamente, influencia em algumas coisas, tá? Aplicações, principalmente IoT, o risco aumenta bastante, porque o protocolo de comunicação, vários protocolos que trabalham em cima do 5G, ele é feito para melhorar a comunicação de dispositivos inteligentes. Carros autônomos, frotas autônomas que tudo hoje é ligado na internet, cara, incrível. Você já teve a curiosidade de ir na sua casa mesmo, entrar no seu roteador de internet e clicar na lista de controle do HDCP, que ele mostra lá
a listagem de tudo que está conectado. Sim, sim. Última vez que eu fiz isso, tipo, eu tava tentando comprar um equipamento novo, alguma coisa, e não tava conseguindo conectar, eu fui lá mexer. Quando eu vi uma lista, tinha mais de 30 equipamentos, cara. Eu falei, não é possível. Meus vizinhos estão roubando a internet minha, mas como que eles sabem a senha? E eu comecei a olhar equipamento por equipamento, qual que era o IP, de onde vinha, que equipamento era. Era tudo meu, cara, em casa. Mais de 30 dispositivos conectados dentro da minha casa. Hoje a gente tem até robô para limpar o chão. Tudo ligado na internet. Você aciona daqui, ó, pelo celular. Você manda, limpa a casa. Lava aqui, roupa, se quiser ligar agora. Tem geladeira. Tudo é coisa eletrônica. Todo passado aí, né? E isso é um caso muito interessante, porque todos esses equipamentos que estão ligados à internet são possíveis canais de ataque. Então. Eu já vi até que hoje em dia tem o pessoal tá usando tipo um software no celular que usa a internet, os Wi-Fi sem precisar da senha. Mesmo as que elas estão... Então tem muita coisa, cara, nesse mundo. Não, aí, até pegando esse exemplo que você falou de nego usando aí um monte de aparelho conectado, fora o seu, você ainda tem essa... Tem muito. Eu fiz um evento lá início de 2019, eu acho 2018. A engenharia sempre, na época que não tinha pandemia, né, que a gente vivia livres e soltos aí, e podia passear entre... E aglomerar. A gente fazia eventos presenciais, né? E aí, um desses eventos, eu chamei um colega de mercado que fazia esse trabalho de análise forense, ele identifica o que aconteceu nos ataques, se tem ferramentas, se tem sistemas. Falei, vamos lá no meu evento, eu vou falar sobre risco cibernético. Enquanto eu estou falando de risco cibernético, você vai montar o equipamento e vai hackear o celular de todo mundo que está lá na sala. Aí o cara montou o equipamento lá, ficou rastreando o pessoal. E aí, no meio da palestra, eu falei, inclusive, quem acha que pode estar sendo atacado aqui nesse momento? Ninguém levantou a mão, né? Eu vou falar o seguinte, põe na tela aí. Aí puxou a listagem de todos os celulares. Tipo, eu conseguia conectar tanto por Wi-Fi quanto por Bluetooth, né? Tem vários tipos de ataque que fazem isso. E mostra o ID do celular. Sabe quando você conecta o seu Bluetooth do carro, que aparece o nome do seu aparelho? Apareceu na tela de todo mundo. Lá tinham mais de 100 pessoas no auditório. Nossa. Acabou a palestra, cara. Ninguém... É impossível continuar com a palestra. O pessoal ficou desesperado. E era pergunta, e era tudo. Simplesmente assim, agora eu falo, a partir desse momento, vocês estão conectados com a internet através do meu sistema. Tudo que vocês estão trocando, quem não está prestando atenção em mim, está trocando e-mail, eu estou lendo o e-mail de vocês. Não precisa de senha, não precisa de nada. Trocou informação de negócio, vocês corretores estão fechando negócio, eu sei de todas as cotações que vocês estão dando. Você que tá com o joguinho aberto, tá prestando atenção aí? Exatamente, você que tá no Candy Crush, eu sei sua pontuação. E aí, o pessoal ficou desesperado, falou, mas essa é a facilidade que o hacker tem hoje, naquela época, né? Por quê? Ninguém sabe o que tem que ser protegido, como tem que ser protegido. Hoje já está um pouquinho diferente, né? Todo mundo recebe instruções aí das companhias, como se comportar, não conecta em qualquer Wi-Fi. Você vai no aeroporto, não usa o Wi-Fi do aeroporto, tem essas dicas. Não coloca o cabo USB em qualquer lugar. Exatamente, não pega o pendrive e liga no seu notebook, esse tipo de coisa, né? Não mas acha que não tinha. pendrive é brinde, né? Pendrive não é mais brinde, não aceite pendrive, esse tipo de coisa. Mas hoje em dia melhorou bastante a conscientização, mas antigamente era incrível o mercado que a gente tinha, exatamente. Pessoal, obrigado, Da velho. hora, meu. Valeu mesmo. Que legal esse bate-papo, cara. Muito interessante. Pra mim também é muita novidade. Sempre tive vontade de entender como funciona e é uma coisa preocupante, né? Eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que pensar, todo mundo tem que ter isso na mente. Tem? É isso aí. Não, Principalmente, não somente as empresas, né? Que é o objeto do nosso seguro, mas assim... Você tem que entender que os dados é sua personalidade, tanto no mundo real quanto virtual. Né? Só contando mais um case engraçado, eu nunca gostei de redes sociais, né? Eu não acho que é válidas muito válido por algumas coisas, mas eu acho que o risco nunca compensou. Eu acho, que o risco nunca compensou. Você se expõe demais, você se expõe você, sua família, seus conhecidos, todas as suas relações e tudo mais. Eu nunca tive redes sociais assim por vontade própria. Por que por vontade própria? Tipo, por exemplo, tem a rede do Fzinho, né? Eu nunca gostei. E certo dia eu estava voltando do trabalho para casa e eu recebi um e-mail falando que, Tiago, obrigado por criar a sua conta, né? Clique aqui para habilitar seu usuário ou
resgatar sua senha, algo do tipo. Eu pensei, isso aqui é um spam, né, meu? Engenharia social, estão querendo me pegar. Aí passou uns 5 minutos, recebi outro e-mail. Sua conta foi ativada, não sei o que lá, pode entrar. Aí eu cliquei no link, abriu a rede social e tinha um perfil meu. Tá famoso, Você Thiago. virou um Criando fake. seu, não. Sério, eu fiquei Parabéns, você virou um impressionado. Criaram um fake, cara. Naquela época nem existia esse termo, né? Criaram um fake meu. Aí eu fui obrigado a invadir a conta do cara pra ter acesso a essa conta. E pior que o cara é mais bonito que eu, né? A foto podia ter deixado lá. E aí eu consegui ganhar acesso à conta e hoje ela é a conta que eu uso nessa rede social aí, só Tá para... vendo? O cara economizou trabalho pra você. Incrível, né? Cara, não, mas eu já recebi, isso é uma curiosidade, eu já recebi do próprio negócio aqui do iPhone, falando, houve tentativa de logar sua senha em tal país. Outra coisa assim. Meu, morri de medo, tive que alterar isso, acontece. cara. É bem comum. É bem comum. Bem comum, bem comum. E, pessoal, eu queria deixar os nossos contatos aqui pro Com pessoal certeza, de por mercado favor. que quiser saber mais de cyber ou quiser interagir com a gente. Eu acho que é sempre bem oportuno. A gente chegou aqui por causa de contatos, né? Dos colegas de mercado. Então, na verdade, assim, a única rede social que eu gosto e que eu uso é LinkedIn. Então, vocês podem entrar lá e procurar Thiago Santana. Vai estar identificado como Thiago Santana lá. Procura Cyber, Segurança da Informação, ou Zurich Seguro, você vai me encontrar lá também, né? E para quem tem interesse em conhecer mais sobre o produto de cyber e os trabalhos de mitigação de risco, de engenharia de risco cibernético, entra lá na página da Zurich, vai em produtos de cyber e vai em serviços de engenharia de risco, você vai encontrar como a gente trabalha lá e como a gente pode te ajudar. Eu acho que é muito bacana porque, como a Ellen falou, a gente está ajudando o mercado a se desenvolver. É um produto que ainda não é forte, é um produto que está surgindo, mas por experiências de outros países, mercados mais avançados, é algo que vai ser mandatório uma empresa ter. Não tem como fugir disso. É verdade, é verdade. Então, como todo mundo, como a gente está fazendo agora, né? Como ajudar o mercado. É exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje. Eu acho que é muito importante. Mas assim, ó, uma dica que eu deixo aí para corretores, pessoas que querem trabalhar com isso, porque também falta profissional, né? Deixa seu contato também, Ellen. Eu vou deixar meu contato. E vão atrás de conhecimento, né? Consumam tudo que puder. As seguradoras estão ali preparadas para fazer isso, mas não só isso, né? Ferramentas como essa aqui, bate-papos como esse, são muito interessantes para você despertar aquela vontade de ir atrás, de saber mais sobre esse seguro. Mas vou deixar meu contato, meu LinkedIn também. É Ellen Fernandes, né? Ellen com H e 2 L's, né? Para vocês me acharem mais fácil. Para vocês me acharem mais fácil, também digita aí meu sobrenome do e-mail, porque esse não vai ter duas. É de húngaro, tudo junto em CH. Então, Ellen de Húngaro Fernandes, se vocês me acham no LinkedIn, se quiserem perguntar alguma coisa, mandem uma mensagem por lá, tá? E também, entrem lá no site da Zurich para conhecer um pouquinho mais desse produto. A gente também faz várias palestras, vários eventos de mercados, publicações que são gratuitas, que estão lá para ajudar o pessoal a tomar mais consciência sobre esse risco, que não é só das empresas, é das pessoas físicas também, porque a gente que está ali dentro da empresa, mandando e-mail, clicando em phishing, apertando alguma coisa. Tem uma muito case em qualquer lugar. que a gente não tem muito tempo, né? Mas é uma responsabilidade de todo mundo. A gente poderia marcar uma outra oportunidade aí para falar certeza. de coisas divertidas do mundo cibernético. Com certeza. Meu Gente, Deus, dá cada risada coisa em que a gente colocação. encontra, A casa tá aberta cada pra você. case que a gente encontra no mundo cibernético é incrível. Boa. Não somente de sinistro, cara, coisas que a gente aprende também. Sim. Um bem rápido, um cliente que não tem dados, né? Um dos nossos primeiros clientes da companhia muito não legal tem essa dados. Ele não tinha dado para proteger dentro da companhia. Aí a Ellen ficou super preocupada, Não, né? declinei o risco 3 vezes. Falava, não quero falar, esse cara tá falando, querendo me ligar de novo. O que é um seguro de Não risco cibernético existe. se ele não tem dados dentro da companhia? E um princípio de subscrição, se você não enxerga o risco, não faça. É. Porque você tá vendendo o quê pro cliente, né? As cegas, né? O corretor e o cliente ficaram tão, entre aspas, chateados, que ele conseguiu o contato do nosso diretor e falou,
o diretor foi lá na nossa mesa e falou, vai lá e atende o cliente, vê o que ele quer, porque tá muito estranho esse processo aí. E a gente marcou uma conversa com esse cliente. E ele falou, eu sou a rede de parques e eu falei, mas você coleta dados? O pessoal compra ingresso na internet? Não. Como que compra ingresso? Eu vou lá na bilheteria, dou o dinheiro e ok. Eu falei, por que você quer seguro, cara? Ele falou, é o seguinte, nos meus parques vem muita gente frequente do mundo todo, mas principalmente da região que a gente tá. Então tem muito político, tem muito artista, tem muita gente famosa que vem com seus familiares, com seus filhos. E todos os brinquedos, por segurança, são filmados de praticamente todos os ângulos. E a gente não quer que esses vídeos vazem de jeito algum. Se vazar, tem um impacto de imagem muito grande para nossa companhia. Então a gente quer estar financeiramente protegido quanto a isso. Olha que interessante esse case. Legal. Ele quer proteger as imagens, que são dados, Sim. da companhia. Então, cada dia a gente aprende uma. E que ele não guardava por mais de 24 horas. Ele deletava cada 24 horas. Mesmo assim, Ele queria proteger. E sim, ele tinha risco, porque ele explicou pra gente Exatamente. que ele tinha risco. Olha que legal. E a gente olha isso todos os dias com empresas diferentes. Cada coisa nova é um conhecimento a mais que a gente ganha. Legal. É muito bacana. Bacana. Show. Pessoal, obrigado. Eu curti muito o bate-papo, também. que hoje aprendi muito. Aliás, tem sido uma dinâmica aqui muito legal mesmo. Enfim, sinta-se à vontade a voltar, tá? Acho que vai ser bacana esse bate-papo e é isso. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Não, eu tenho a agradecer aí a oportunidade de trazer mais esse assunto para o mercado, que é muito, muito importante para a gente, que está desenvolvendo o mercado de cyber. Compartilhar com os colegas também, conhecimento é muito bacana e estamos à disposição, pessoal, no que vocês precisarem. Falar de transporte eu acho que não é mais necessário, porque já tem muito convidado aí. Eu sou apenas mais um gato pingado, mas se eu puder ajudar em qualquer coisa, fica à disposição. Fechado. Com certeza. Gente, muito obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Gente, sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no YouTube, não deixem de se inscrever, de dar o like e clicar na sinetinha, né? E lembrando, InsureCast é um projeto particular meu e do Rodrigo. As empresas que a gente já trabalhou ou está trabalhando, nada a ver com o processo. Todas as opiniões aqui, nossas. Você ia falar alguma coisa, Ellen? Não, só ia agradecer vocês e falar que foi muito legal. Obrigado. Essa mania de interromper as pessoas. Não, foi muito legal, valeu muito a pena. Fechado. Pessoal, obrigado. Curtem, compartilhem. Patrocinem, precisamos de patrocinador. Quem quiser, Zurich se quiser, tô brincando. Mas quem quiser chegar, estamos à disposição. Valeu, Manda um gente. e-mail para patrocínio@insurecast.com.br. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima. Valeu, gente.